Primeira Crônica, no capítulo 4, versículo 9 ao versículo 10. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando de dores. E Deus, o quê? Atendeu o seu pedido. Novamente, mais forte. E Deus atendeu o seu pedido. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Gostaria que o irmão Jaime fizesse uma oração nesse momento. Amém. 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 Glória a Deus. Nós estávamos conversando ali na classe de primeiros passos com Jesus, que a oração, ela é muito mais do que uma repetição de palavras. Uma oração é uma conversa com o Senhor, é um diálogo. Precisa haver relacionamento, precisa haver intimidade, algo que nós iremos falar na parte da noite: relacionamento, intimidade com Deus. É uma conversa, é um diálogo que você se apresenta ao Senhor e você apresenta as suas súplicas, apresenta os seus desejos, apresenta os seus anseios, e você clama ao Senhor: Senhor, intervenha sobre a minha vida, Senhor, traga cura sobre a minha vida, Senhor, traga providência sobre a minha vida, intervém sobre a minha história. Porém, hoje o tema da mensagem é: e quando parece que Deus, Ele não está ouvindo? E quando parece que Deus, Ele não está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Nós temos como texto base 2 versículos no livro de Crônicas. Há um homem chamado Jabes, e as únicas informações que nós temos dele: primeiro, ele era um homem mais respeitado dentre os seus irmãos. Ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. A segunda informação que nós temos, que certamente ele era um homem temente a Deus, pois ele orou ao Senhor. E o interessante é que Jabes, ele orou por quatro coisas. A primeira, ele orou pelas bênçãos do Senhor. Versículo 10, Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa. Ele clamou pelas bênçãos do Senhor. Observe que no versículo 9, um versículo anterior a este, Jabes, ele recebeu uma marca. Você irá se lembrar que o nome, ele definia a personalidade, a característica de alguém. Um que foi chamado de libertador. E Jabes, ele recebeu uma marca, um nome que o faz ser reconhecido como alguém que causa dor. Talvez nessa oração Jabes, ele reconheceu que a sua vida não deveria ser marcada por alguém que causa dor, alguém que causa sofrimento, mas sim uma vida marcada pelas bênçãos do Senhor. Talvez nos encontramos na mesma situação, irmãos. Às vezes a nossa vida, ela é marcada de dores, marcada de sofrimento, e talvez nós temos orado pelas bênçãos do Senhor. Ó Pai, derrama suas bênçãos sobre a minha vida. A segunda coisa que Jezael pediu é para que Deus, ele aumentasse as suas terras. Em outras palavras, Jezael pediu que a prosperidade estivesse em sua vida. E
talvez você esteja clamando por isso. Não prosperidade no sentido de riquezas, mas você tem clamado para que o Senhor, Ele esteja provendo sobre a sua vida financeira. Você esteja clamando que Deus Ele provenha sobre a sua vida, que atenda às suas necessidades. Terceiro, Jezael, ele suplicou pela presença de Deus. Ele diz que a tua mão esteja comigo. Ele agora clama pela proteção do Senhor. Ele compreende que não adianta prosperidade, não adianta apenas bênçãos, mas ele deseja a presença de Deus. Davi, no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, ele ora ao Senhor pedindo que não lançasse ele fora da tua presença. Um homem rico, não é verdade? Um homem rico, próspero, um rei, compreendia que não adiantava ter prosperidade se houvesse ausência de Deus. Quarto, ele clama pela proteção do Senhor. Jabes, ele entendia algo que Davi escreveu em seus salmos: Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Nós podemos aprender muito com a oração de Jezael. Talvez se torne até uma pregação. Mas o ponto que eu gostaria de chegar com você esta manhã é que talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado, e você tenha buscado, e às vezes você se depara com esta situação, com esse tema de mensagem, e quando parece que Deus, Ele não está ouvindo. Talvez essa realidade, e Deus atendeu ao seu pedido, não seja uma realidade que você esteja experimentando. Deus, Ele ouviu a oração de Jezael, e certamente essa realidade é qual a nós queremos, que Deus, Ele atenda aos nossos pedidos. Certamente você tem orado, e suas expectativas estão que no final desta oração, essa realidade se cumpra em sua vida, em que Deus, Ele irá ouvir o seu clamor, ouvir a sua oração e atender a sua vontade. Amados, todos nós temos essa expectativa. Sempre que nós oramos, nós temos essa expectativa. Porém, é muito certo que você irá se lembrar de situações como esta, que você orou e que parece que Deus, Ele não ouviu a sua oração. Talvez você entenda versículos que de certa forma nos motivam. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeremias 29:11, porque sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. João 14:13, e eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E talvez você esteja assim: Gabriel, estes versículos, eles são lindos. Esses versículos, eles são motivadores. Esses versículos acalmam o nosso coração. Mas talvez algo esteja de errado com minha vida, porque eu não tenho vivido isso. Porque há situações em minha vida que esses versículos, eles não são realidades. Às vezes falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas às vezes está faltando em minha vida.
Falta algo na vida financeira, falta saúde, falta milagre. Às vezes eu sinto que o Senhor Ele tampou o ouvido para o meu clamor. Eu não tenho recebido aquilo que eu tanto clamei. Irmãos, é claro que em nós precisa haver discernimento. Às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos clamando, e falta em nós fé. Às vezes nem nós cremos naquilo que nós tanto pedimos ao Senhor. É como se você orasse, e no final da oração, no seu coração, você pensa, não, isso é impossível diante de Deus. Isso não vai acontecer. Não está ao meu alcance. Às vezes nós oramos uma oração apenas de repetição. E nós utilizamos palavras bonitas, nós estávamos falando sobre isso. Quando Jesus ele nos traz uma oração modelo, ele não traz palavras que devem ser repetidas, mas ele traz um modelo que deve ser orado. E Deus ele não quer palavras bonitas. Um dia eu vi uma ministração do Juliano Som, e ele fala assim que quando Deus ele vai se referir muitas das vezes a nós, ele diz, filhinhos, amados, filhos, meu povo. E às vezes o que ele quer de nós é uma sinceridade e uma simplicidade de orar, Pai. Às vezes nós procuramos palavras bonitas, ó glorioso, ó altíssimo, ó santo, ó tremendo, e às vezes são palavras e palavras, e o que Deus ele quer é uma sinceridade. Ó Pai, usamos nossa oração apenas como uma repetição de palavras para cumprir uma liturgia religiosa, mas na verdade nós não estamos falando de fato com Deus. Mas talvez essas afirmações não sejam realidade em sua vida. Talvez você seja um homem e uma mulher que tem o seu coração no Senhor, que tem buscado por santidade, que tem clamado com fé, com sinceridade de coração. Mas mesmo assim você se depara com situações que parece que Deus ele tampou os seus ouvidos. É interessante que todos nós passamos por isso e nos deparamos com este tema de mensagem, e quando parece que Deus não está ouvindo. E nessa mensagem eu gostaria de compartilhar 4 motivos, 4 razões que podem existir com base em personagens bíblicos que passaram por isso. Amém, irmãos? Mas primeiramente eu gostaria que você entendesse algo comigo, que você saísse. Deus está dando uma oportunidade para nós entendermos sobre oração, irmãos. Entenda isso. Deus está testificando ao nosso coração. Eu gostaria que você saísse essa manhã entendendo algo no seu coração. Não há nenhuma oração sincera que passa despercebido aos ouvidos do Senhor. Amém, irmãos? Não há nenhuma oração sincera que passe despercebido aos ouvidos de Deus. Salmo 34, versículo 15, nos diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Porém, eu gostaria de compartilhar 4 motivos com você que às vezes parece que Deus ele não tem ouvido nossa oração. E o primeiro motivo, Deus ele não responde quando nós não estamos preparados para receber. Amém, irmãos? Os irmãos compreendem isso? Deus ele não responde porque às vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Abra comigo
Quem já leu Eclesiastes 3? Abra comigo que você irá se lembrar deste texto. Sobre o tempo, há um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, nos diz assim, versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Próximo versículo, gostaria que você lesse junto comigo aqui na projeção, versículo 2. Vamos lá. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Passa o versículo 11, fazendo um favor, Alisson. Agora o versículo 11. Vamos lá. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém, irmãos? Eu gosto que os irmãos participem, que eu não fico falando aqui sozinho. Mas observe o que esse versículo, o que essa passagem nos ensina. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Às vezes nós desejamos que logo após a nossa oração, Deus ele irá ouvir, ele irá atender. Logo ao abrir os nossos olhos e contemplar, Deus ele fez. Às vezes nós desejamos. E talvez nós estamos plantando. E queremos que logo chegue a colheita. Queremos colher os frutos. Mas há um tempo certo. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E não adianta, irmãos. Não adianta eu comparar o meu tempo com o tempo da irmã Vânia. Não adianta eu comparar o meu tempo com o tempo da irmã Helena. Com o tempo do outro. Porque Deus ele trata individualmente com o outro. De acordo com o propósito com cada um. Amém? Quando Deus ele prometeu a Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, você será pai de multidões. Abraão não tinha nem filho. Sua mulher estéril. Ele tinha 75 anos. Quando Abraão ele foi ter Isaac, que é o filho da promessa, Abraão ele tinha 100 anos. Quem que é bom de matemática? Quantos anos que se passou, irmãos? 25 anos de espera. Nós sabemos que nesse período de tempo, Abraão, ele temou, desobedeceu, ele e Sara fez Abraão ter um filho com Agar, teve o nascimento de Ismael, e ali por ele não ter ido no tempo de Deus e ter feito algo no seu próprio tempo, gerou sofrimento, gerou angústia. Não é a mesma coisa com nós, irmãos? Às vezes o tempo de Deus está lá, e a gente está aqui, não precisa, a gente bate a cabeça, causa sofrimento para nós, e tem vezes que a gente culpa Deus ainda. Por que foi dessa maneira? José do Egito, certamente você conhece essa história, mas da sua trajetória ao ser vendido pelos seus irmãos, até ele se tornar governador do Egito, cumprir aqueles sonhos que ele teve, durou 13 anos. Então, irmãos, não adianta eu tentar comparar o meu tempo com o tempo do outro, e pensando, eu tenho que esperar muito mais, eu estou tendo que esperar muito com o meu irmão. Às vezes a irmã Glória já recebeu, e eu queria ter recebido aquilo, e por que eu tenho que esperar?
e o dela foi mais rápido. Não adianta a gente tentar comparar, porque o tempo de Deus é de acordo com o seu propósito, com cada um. Não adianta a gente tentar procurar um esclarecimento da parte de Deus, porque Ele faz tudo apropriado ao seu próprio tempo. Amém, irmãos? Mas o que nós precisamos entender? O que a gente precisa fazer? Eu estou fazendo, eu estou plantando, eu quero colher. Eu quero a colheita. Eu tenho clamado ao Senhor. Abra comigo Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém, irmãos? Qual que é a sua tarefa diante do Senhor? Às vezes parece que Deus ele não está ouvindo a sua oração. Você tem clamado por providência, você tem clamado por milagre, você tem clamado por uma intervenção na sua vida, é alguma área da sua vida, e você tem buscado de Deus. Mas qual que é a sua tarefa diante do Senhor? Espere nele. Não desanime. Não canse de fazer o bem. Seja forte e espere em Deus, que no tempo certo você fará colheita. Amém, irmãos? Não desanime. Segundo, Deus ele não responde. Às vezes Deus ele não responde a oração porque não é a vontade dele para nós. E aí é muito doído, irmãos. Quando aquilo que nós oramos é a nossa vontade, é aquilo que Deus ele quer, é completamente diferente. Talvez o que você tanto clama ao Senhor não seja a vontade dele para a sua vida. Deus ele é o único que sabe qual será o resultado das nossas escolhas. Deus ele é um Deus atemporal. A gente passou o passado, vive o presente, a gente não sabe do futuro. Deus ele vive em todos os tempos. Ele conhece todas as coisas. E a gente fica assim, mas como isso, Gabriel? A gente não compreende, é um mistério, irmãos. Mas Deus ele sabe. E Deus ele sabe lá na frente como será. Então só Ele sabe o que é bom para você. Eu compartilhei um testemunho com os irmãos ali. Em agosto de 2019, quando nós descobrimos a doença da minha mãe, o câncer, né? Nós orávamos todos os dias. Orávamos por cura, orávamos por milagre, orávamos por provisão do Senhor. E Deus ele operou tantos milagres. Deus ele curou tantas pessoas. Coxo, paralítico, cego. Essa doença não é nada aos olhos de Deus. Deus ele pode curar. Eu lembro que nas últimas semanas em que minha mãe ela foi internada e ela foi para o CTI, e nós não podíamos ficar de acompanhamento, nós voltamos para casa. Eu lembro que sentamos no sofá, eu, meu pai, minha irmã. Eu falei, vamos fazer uma oração diferente ao Senhor? A gente está pedindo tanto por cura, né? A gente está clamando tanto por provisão. Agora vamos pedir, Pai, cumpra a tua vontade. Se for da tua vontade o Senhor levá-la, leve, né? Poupe esse sofrimento, né? Poupe essa angústia, irmãos. E foi a oração mais difícil que eu tive que fazer aos olhos ao Senhor, porque é uma oração contrária à minha vontade. Era uma oração contrária àquilo que eu queria. Eu queria milagre, eu queria provisão, eu queria cura, mas Deus ele queria outra coisa. E eu vou ficar debatendo com o Senhor, porque somente Ele conhece os planos,
Somente Ele conhece os propósitos. Várias vezes, irmãos, nós oramos por algo que não é a vontade de Deus para nós. E há situações em que Deus ele não ouve, que Deus ele diz para nós não. A gente faz que nem criança, fecha o braço, faz o bico, emburra, mas somente Ele sabe o que é bom para mim. Abra 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Um grande exemplo de alguém que orou por algo. Alguém que orou por algo e recebeu um não de Deus. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, a partir do versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, algo que doía. Nós não sabemos se era uma enfermidade, se era a rejeição dos judeus ao evangelho, mas pense, quem já recebeu uma cutucada de espinho na carne, dói, não dói? E quanto mais ele continua ali, mais ele dói, inflama e fica doendo. É um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8: 3 vezes roguei ao Senhor. 3 vezes clamei. 3 vezes eu busquei que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Em outras palavras, Deus ele diz para Paulo: não, eu não vou tirar esse espinho da cara. A minha graça é suficiente para você. Quer dizer que você vai ter que tolerar esse espinho e você vai aprender a viver com isso, porque é a minha vontade, é o meu plano, é o meu propósito. Pediu por 3 vezes, clamou, mas Deus disse: Paulo, a minha graça é suficiente para você. Deus ele não ouviu o seu clamor, disse não para a sua oração. Mas por quê? Será que Deus ele era um Deus carrasco? É um Deus duro que maltrata os seus filhos e faz ele sentir dor porque ele gosta disso? Não, porque era para o próprio bem de Paulo. Por que ele tinha que ter esse espinho na carne? Versículo 7: para impedir que eu me exaltasse. Paulo ele vinha de uma cultura de fariseu, irmãos. Era um religioso orgulhoso, soberbo, arrogante. E para evitar, para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi para o mal ou foi para o bem? Foi para o bem, porque Deus ele resiste ao orgulhoso, mas ele concede graça ao humilde. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo comigo? Mateus capítulo 7, versículo 11 nos diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Isso me faz lembrar José. José, ele disse aos seus irmãos, depois de toda história, depois de toda trajetória, depois de toda a trajetória, de todo sofrimento, José ele vira para os seus irmãos, diz assim: olha, vocês planejaram um mal contra mim, vocês me fizeram mal, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém, irmãos? Terceiro motivo:
Às vezes Deus ele não ouve a nossa oração, porque as nossas motivações, elas são erradas. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, se você quiser marcar na sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E aí, irmãos, cada um sabe onde que o calo aperta. Cada um conhece o interior do coração. Às vezes não recebemos aquilo que pedimos, porque pedimos mal. As motivações estão erradas. Mas qual motivações erradas nós podemos ter a clamar ao Senhor? Elogio, fama, amor ao poder, a exibição, posição, folga, conforto, satisfação pessoal, autodefesa, gratificação de desejos pecaminosos e às vezes até vingança. Por isso que nós devemos orar como Davi: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Amém, irmãos? Caminhando já para o final, quarto e último, Deus ele não respondeu, porque há um propósito na espera. Os irmãos creem nisso? Que Deus às vezes não responde, porque o fato de você esperar é propósito de Deus. Ele tem um plano com isso? Ele tem um plano para isso? Salmo 138, versículo 8, diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Irmãos, entenda algo comigo, por mais duro que seja entender isso. Deus, ele não é um Deus que atenda às nossas vontades. Amém? Entenderam? Deus, ele não é um Deus que atende às nossas vontades. Deus, ele é um Deus que atende às nossas necessidades. Filipenses nos diz: Ele suprirá todas as vossas necessidades, segundo suas riquezas em glória. Então não é aquilo que eu desejo, não é tudo aquilo que eu peço, não é a minha vontade, mas é a minha necessidade diante dos olhos de Deus. Há um propósito na espera. Um exemplo para nós é quando Lázaro, um irmão tão amado por Jesus, quando Jesus ele recebeu a notícia da morte, ele esperou 4 dias para ir ver, até ele ressuscitá-lo. E quando ele chega, ele recebe críticas: mas se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso com ele. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Às vezes nós pensamos exatamente assim, que Deus ele se atrasou, ele demorou para cumprir, que nós ficamos esperando tempo demais, mas todas as coisas que Deus ele permite acontecer, acontecem em nossas vidas, ele tem um propósito superior. Amém, irmãos? Romanos 8 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Que você possa confiar no Senhor. Entenda esses 4 motivos: tempo de Deus, vontade do Senhor, motivação correta e propósito na espera. Eu finalizo essa mensagem em Hebreus capítulo 10, e gostaria que você abrisse comigo e cresce nessa palavra de Deus ao seu coração. Hebreus capítulo 10,
versículo 35, nos diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela... E o meu justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei dele. Amém, irmãos? Não abra mão da confiança que você tem em Cristo Jesus. Por mais que haja situações